voltamos. Dois detalhes importantes que a gente estava comentando aqui no intervalo, agora a gente já fala para todo mundo, que está bastante gente online. Peça ou dissertação primeiro? A gente está comentando aqui, a peça tem bastante detalhe. Então o que a gente tem que fazer? Os dois valem pontos, valem bons pontos. Organizar o pensamento, indexando esse pensamento em tópico. 1, introdução. Introdução histórica, sociológica. 2, conceito. 3, natureza jurídica. 4, bem jurídico. 5, principiologia do Instituto. 6, características do Instituto. 7, classificação do Instituto. 8, estrutura jurídica, sujeito, objeto e forma, artigo 104. 9, efeitos jurídicos. 10, extinção. Essa é a redação, é a dissertação estruturada. Tudo bem? Calma. E na peça, mesma situação. A gente vai estruturar a peça, que a gente vai demonstrar para os senhores. Vocês vão indexar. Indexar é numerar. 1, 2, 3, 4. Vai indexando. A informação, para ser absorvida, ela tem que estar indexada em alguma coisa. Se você não indexar a informação, você não criar um paralelo, um modo de rastrear a informação, a hora que você tem que avocar a informação, você se ferrou. Por isso que a gente usa a técnica primitiva do desenho. Porque o direito, ele é muito abstrato. Então o que a gente tem que fazer? Materializá-lo. Entenderam sim ou não? Estamos materializando as fases da incorporação imobiliária. Lei 4591 de 64. Isso aqui é um paralelo que a gente está fazendo no comentário. Um paralelo. Ah, mas eu vou estudar incorporação sozinho. Sim, depois disso, eu tenho certeza que vai facilitar o estudo. Vamos voltar. Na primeira fase da incorporação, a incorporação, vamos lembrar, ela tem um prazo de 180 dias de carência. Só que esse prazo tem que estar expresso no memorial de incorporação. Ah, mas o incorporador lançou o empreendimento e falou que aquele empreendimento não vai ter carência. Se fudeu. Já é natureza definitiva desde o registro. Entenderam ou não? O prazo máximo de carência de natureza preliminar que o incorporador tem por lei são 180 dias. Então ele pode colocar lá, o empreendimento vai ter natureza, vai ter carência de 90 dias. Ele pode prorrogar por mais 90, mas no máximo 180. Pode mais que isso? Não. A natureza jurídica preliminar, ela se extingue automaticamente. Ou seja, esse prazo de 180 dias é um prazo decadencial. Por quê? Porque ele é adquirido a partir do momento do registro. É uma opção do empreendedor. Ah, no loteamento tem isso? Não. No loteamento não tem. Então, essa é a primeira fase. Na segunda fase, é uma fase de natureza definitiva. Ou seja, não há mais condições impostas na incorporação imobiliária. Pode haver condições impostas no contrato com a clientela. O contrato da clientela pode ter condições. Quais condições? A Lei 13.786 de 2018, que pode cair, que é a questão do distrato, que é um erro falar de distrato, a aplicação dos efeitos jurídicos dessa nova lei, que alterou a 4591, 4591 de 64, só rege para contratos novos, hein? Para contratos antigos, ela não tem regência. Outro detalhe, essas punições para o comprador só se aplica em contratos de natureza definitiva. Opa, pera aí.
Então o compromissário comprador, ele pode ter um contrato de compromisso e compra e venda com natureza de promessa? Pode. Aí não aplica a lei do distrato? Não. Vai aplicar as regras da resilição unilateral. Exemplo, eu faço um contrato de compromisso de compra e venda em que eu condiciono a eficácia desse contrato à aprovação do crédito imobiliário. E se amanhã eu não tiver crédito imobiliário aprovado? Pode o incorporador imputar a lei do distrato para mim? Não pode. Por quê? Porque não é arrependimento. Esse contrato, por mais que ele seja chamado de compromisso irretratável e irrevogável, o fato de haver uma condição implícita de eficácia do contrato com o cliente, que é a aprovação do crédito imobiliário, transforma esse contrato em promessa. Entenderam ou não? Essa tese nunca foi discutida no judiciário, hein? Então eu posso chamar de promessa, posso chamar de compromisso uma promessa? Pode. Então como é que eu diferencio a compromisso da promessa? É muito simples. Se no contrato tiver uma condição de eficácia, é promessa. Compromisso, compra e venda, não tem condição. Ah, mas tem o pagamento. Sim, é da essência do compromisso, compra e venda, o pagamento parcelado. Por isso, que compromisso de compra e venda, para você extinguir por inadimplemento, é rescisão contratual. A extinção não é automática, hein? Então eu tenho a natureza definitiva de compromisso, compra e venda. Qual é a forma de extinção desse contrato? Rescisão. Pode ter no contrato hipótese de resolução ou rescisão? Lógico que pode. De resilição bilateral? Lógico que pode. Faz o distrato e extingue. Não tem problema nenhum. E na terceira fase? Na terceira fase, a natureza é translativa. Se ela é translativa, o contrato é de compra e venda, que é o momento da entrega das chaves. Entenderam ou não? É nesse momento que eu faço as compras e vendas com alienação fiduciária. Tudo bem, sim ou não? Entenderam as diferenças de promessa, de compromisso e de compra e venda? Um é preliminar, o outro é definitivo, o outro é translativo. Um você pode fazer de forma resilição unilateral, o outro rescisão, o outro resolução. Então como é que eu analiso quando é rescisão, quando é resolução? Como é que eu faço isso? A gente já faz um quadrinho, a gente explica isso. Mas é muito importante que vocês entendam a natureza jurídica de cada fase. Ficou claro, sim ou não? Tranquilo? Então a gente volta para explicar sobre quem perguntou, doutora, a senhora perguntou da transcrição e inscrição, a senhora entendeu? A senhora entendeu ou não? Vamos lembrar que o registro em sentido estrito, a palavra registro, ela tem dois aspectos fundamentais. O registro em sentido amplo e o registro em sentido estrito. O registro em sentido amplo é qualquer ato registral. Averbação, anotação, registro, tudo é registro em sentido lato. Tudo que você lançar no folho real é registro em sentido lato. O que é o registro em sentido estrito? Que engloba o conceito de inscrição e transcrição. O registro em sentido estrito é o ato administrativo de transferência ou extinção de direitos reais sobre coisas próprias ou constituição de direitos reais sobre coisas alheias. Então, a renúncia de propriedade é ato de registro em sentido estrito. Então, a transferência e a extinção de direito real sobre coisa própria